Olá, boa tarde. Boa tarde, professora Lúcia. O meu nome é Maria Aparecida Alves Cordeiros. Eu estou cursando a oitava fase do curso de Pedagogia sobre o Polo de Videira, Santa Catarina. E hoje eu estou aqui para dar continuidade ao meu projeto que falava sobre o meio ambiente, sobre o lixo e as consequências e as causas que o lixo jogado fora do local adequado causa, e uma das causas era a doença da dengue. O meu objetivo desta aula é identificar, fazer com que os alunos identifiquem os aspectos do mosquito da dengue e como combatê-lo, mobilizar os alunos no combate à dengue, conscientizar os alunos sobre a prevenção da doença e alertar os alunos sobre os principais sintomas da dengue. Outro objetivo também é listar e apontar os grupos, listar e apontar em mapas estados, regiões do Brasil onde a epidemia da dengue foi mais acentuada. A história da dengue. Agora a gente vai ficar sabendo como tudo começou. A dengue não é uma doença nova. Ela já vem sendo combatida no mundo desde o século XVIII, tendo seus primeiros casos conhecidos no sudoeste asiático, em Java, e nos Estados Unidos, na Filadélfia também. Entretanto, apenas no século XX, a Organização Mundial da Saúde a reconheceu como doença. A Organização Mundial estima que entre 50 a 100 milhões de pessoas já se infectem anualmente com a dengue, e mais de 100 países de todos os continentes, exceto a Europa. Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em consequência da dengue. Então, como a gente pode ver, a dengue ela é uma doença que mata se a gente não tomar as devidas providências, né? O termo dengue vem do espanhol, que quer dizer melinga, que significa no período da manhã, e a palavra se refere à moleza, ao cansaço, né? Quando a gente acorda, assim, de manhã, que a gente está mole, cansado, assim, tipo desanimado. Então é esse tipo que eles se referiram a esse tipo de aspectos, né? A pessoa fica contaminada pelo mosquito e daí aparenta esses sintomas. A transmissão da doença ocorre pela picada do Aedes aegypti infectado, uma espécie de mosquito de origem africana. Chegou ao continente americano na época da colonização. Foi na época que o Brasil estava sendo colonizado e eles vieram junto com os negros, né? Veio uma dessas pessoas estava infectada e acabou trazendo essa infecção para o Brasil. O caso de febre hemorrágica começa a aparecer na década de 50, nas Filipinas e na Tailândia. Nos anos 60, as Américas começaram a sofrer muito mais com a doença. Os sorotipos. Com o passar dos anos, os pesquisadores identificaram vários sorotipos da doença, numerados de 1 a 4, de acordo com o grau de letalidade do vírus. O soro 1, classificado como o mais leve, apareceu pela primeira vez em 1977 na Jamaica, e a partir de 1980 foi a causa de epidemia em vários países. O sorotipo 2, descoberto em Cuba, foi o responsável pelo primeiro surto de febre hemorrágica fora do sudoeste asiático e Pacífico Ocidental. O segundo surto foi registrado na Venezuela em 1989.
Agora nós vamos ver aqui no Brasil, o Aedes aegypti aqui no Brasil. Muito provavelmente o Aedes aegypti chegou no Brasil através dos navios de grego, que foi quando os negros, né, foram traficados, né, da África para cá, que eles vieram na época da colonização. Então, eles vieram para cá para trabalhar e com eles veio a doença. Após o trabalho de erradicação de febre amarela, realizado no início do século passado, o Aedes aegypti chegou a ser dado como erradicado durante a época do governo de Vargas, inclusive tendo sido concedidos ao Brasil certificados de observadores estrangeiros, constatando que o país estava livre desta praga. Então eles chamavam essa doença como uma praga, né? Porque ela veio mesmo, né, forte. Mas a erradicação não durou muito. Com o processo de industrialização e urbanização acelerado do país durante os anos de 40 e 50, surgiram novos criadores para os mosquitos, como, por exemplo, os pneus e os ferro velhos. Então, se deixar, né, esses entulhos, onde tiver água, com certeza, né, será a moradia deles ali para eles colocar os seus ovos e aí serem proliferados. Em 1986, dados assustadores foram registrados. Em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, 28% dos domicílios e 100% das borracharias e viaduta tinham a larva do mosquito. A dengue no Brasil. Acredita-se a primeira epidemia da dengue tenha ocorrido no Brasil em 1916, em São Paulo, na região sudoeste. Então, São Paulo fica aqui, ó, na região sudoeste. Aqui. Então, isso aconteceu em 1916. Poucos anos depois, a cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, bem pertinho de São Paulo. Então, novamente, a região sudoeste, né? São Paulo e Rio de Janeiro. Também sofreu com a doença, porém, nenhuma das duas teve comprovação em laboratório. Somente no começo da década de 80, entre os anos de 1981 e 1982, em Boa Vista, Roraima, no norte, aqui em cima no norte, ocorreu no país uma epidemia causada pelo sorotipo 1 e 4. Este é considerado o mais perigoso, clinicamente comprovada e documentada laboratorialmente. A partir de 1986, várias epidemias atingiram o Rio de Janeiro e algumas capitais da região nordeste. Então, do sudoeste passou para o nordeste, né? Desde então, a dengue vem ocorrendo de forma continuada. Embora pareça pouco agressiva, a doença pode evoluir para a dengue hemorrágica. É a síndrome do choque da dengue, caracterizada por sangramento e queda de pressão arterial, o que leva ao risco de morte. A melhor maneira de combater esse mal é atuando de forma preventiva, impedindo a reprodução do mosquito. A dengue não é transmitida de pessoa para pessoa. A transmissão se dá pelo mosquito, e após o período de 10 a 14 dias,
contada depois da picada, alguém contaminado pode transportar o vírus da dengue durante toda a sua vida. Então, se o mosquito da dengue, ele mordeu uma pessoa que estiver contaminada, ele pode picar 1, 2, 3, 4 pessoas, ele sempre vai estar, né, passando a doença, até que ele morra. O ciclo da transmissão ocorre da seguinte maneira. A fêmea do mosquito, a fêmea deposita os seus ovos em um recipiente com água. Ao caírem os ovos, as larvas vivem na água por cerca de 1 semana. Após esse período, transformam-se em mosquito adulto, pronto para picar as outras pessoas. A dengue é uma doença infecciosa transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Os sintomas são febre, dor de cabeça, dores musculares e nas articulações, dor atrás dos olhos e manchas avermelhadas na pele. Essas manchas avermelhadas na pele, depois a gente vai ver o vídeo, vocês vão ver bem como que aparece. Porque a gente falando assim dos sintomas, a gente não consegue imaginar. Mas no vídeo sobre o mosquito da dengue, sobre a doença, vocês vão ver bem certinho como que é. O ciclo da vida do mosquito da dengue. O ciclo da vida do mosquito Aedes aegypti apresenta uma fase aquática e a outra fase terrestre. É composto por 4 fases de desenvolvimento. O ovo, a larva e a pupa correspondem ao ciclo aquático. O adulto corresponde à fase terrestre. A fase de maior resistência é a do ovo, pois esse é resistente à dessecação por períodos que variam de 6 a 1 ano. De 6 meses a 1 ano. Cada fêmea copula uma única vez e armazena o esperma do macho em estruturas chamadas espermatecas. A partir de então, pode realizar diversas posturas com cerca de 200 ovos cada uma. Na fase do acasalamento, em que as fêmeas precisam de sangue para garantir o desenvolvimento dos ovos, ocorre a transmissão da doença. O intervalo entre a alimentação sanguínea e a oviposição varia de 2 a 3 dias. Então, ela transmite mais a doença quando ela vai se alimentar, porque ela precisa, né, garantir o desenvolvimento dos ovos. Ela precisa se alimentar para que isso ocorra, né? Então, agora nós vamos ver a dengue em Santa Catarina. Santa Catarina fica aqui, ó. Fica no sul. No sul nós temos o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Ficam na região sul. Em Santa Catarina, há 16 municípios considerados infestados pelos mosquitos. Chapecó, São Miguel do Oeste, Joinville, Itajaí, Xanxerê, Xaxim, Balneário Camboriú, Pinhalzinho, Itapema, Coronel Freitas, Guarujá do Sul, Guatambu, Palmitos, Passo de Torres, Planalto Alegre e Serra Alta. No estado, há mais de 1.567 focos do mosquito Aedes aegypti, que transmite a doença. Entre os municípios, o que registra o maior número de focos é Chapecó, São Miguel do Oeste, Chapecó com 377 focos, São Miguel do Oeste com 174, Balneário Camboriú com 169, Joinville com 140, Itajaí com 133, Xanxerê com 94, Xaxim com 77, Nova Itaberaba com 46 e Itapema com 40.
Então, aqui está o estado de Santa Catarina, onde essas cidades que estão com os focos do mosquito Aedes aegypti. Agora eu vou mostrar para vocês que eu consegui, com a vigilância sanitária, as larvinhas do mosquito da dengue. Essas já são larvinhas. Aqui tem a larvinha menor, né? E aqui ela já está a maior. Vamos ver se vocês conseguem identificar. Espera que colocar. Calma aí. Vamos ver o outro então. No outro aparece mais. Aquele é mais transparente, né? Esta é a larva do mosquito da dengue. Agora, em videira também, que eu acabei de mostrar, né? Foram registrados focos. Em 2015, o primeiro foco foi em fevereiro, no bairro da Nossa Senhora Aparecida. 2 focos em fevereiro, recentemente também eles encontraram. O primeiro foco foi em fevereiro, e entre fevereiro e março, 2, porque um em fevereiro e dentro de fevereiro e março, mais um, são 2 focos. Então, videira está aqui, ó, videira. Aqui no mapa, a nossa cidade de Videira, onde também já há focos. Agora, vocês vão assistir o vídeo, e daí no vídeo vocês vão ver bem certinho as características, vocês vão conseguir identificar como que ele é, porque falando é uma coisa, vocês vendo ele mesmo, assim, no vídeo principalmente, vocês vão ter, ver bem certinho as características que ele é listrado e o que acontece. Então vamos assistir o filme e em seguida ao filme nós vamos realizar algumas atividades. Olá, crianças! Oi, seu Juca, tudo bem? Ih, parece que tá bravo hoje, hein? Bom, crianças, estou bravo sim, mas não se assustem. Estou bravo com um mosquito que vem causando mal para todos. Nós vimos na escola um desenho sobre ele. E o senhor estava no filme, seu Juca. Então, crianças, muita atenção. Eu vim aqui para pedir ajuda de vocês. Oba, eu quero ajudar. Eu também. Eu também! Que bom, crianças, eu sabia que podia contar com vocês. Vamos todos ao postinho de saúde para sabermos mais sobre esse mosquito do mal e como vamos acabar de vez com essa praga. Muito bem, crianças, esse mosquito infernal se chama Aedes aegypti. Ele é um parente da muriçoca e vive perto das casas tanto na cidade quanto no campo. Vejam bem como esse sem vergonha de mosquito é feio e mau. Ao picar as pessoas, o mosquito passa para o sangue do coitado uns bichinhos horríveis que causam a febre amarela e o dengue. E essa doença é terrível e pode até matar. Esse mosquito costuma picar as pessoas durante o dia, no início da manhã e final da tarde. Nossa, e o que a gente sente? Boa pergunta! A pessoa picada e infectada pode ter febre alta, dores musculares e nas juntas, dor nos olhos, dor de cabeça,
e manchas vermelhas pelo corpo todo. Se você sentiu ou sabe de alguém que sentiu um desses sintomas, corra com essa pessoa para o centro de saúde mais próximo de você e lembre-se de não tomar nenhum remédio. Como tratar um doente de dengue? Repouso absoluto, deitado em lugar agradável, sem fazer esforços. Tomar muito líquido, sucos de frutas, leite e principalmente água, a toda hora. Tomar remédios apenas para baixar a febre e evitar as dores, mas somente com a orientação médica. Ah, e uma coisa importantíssima, crianças: não se pode tomar aspirinas, nem comprimidos que contenham ácido acetil salicílico, como AAS, melhoral infantil, melhoral adulto, esse tipo de medicamento. E muito cuidado com a higiene. A higiene é fundamental para a gente acabar de vez com a dengue. Lembrem-se sempre disso. Viram, crianças, como essa doença faz mal para todos? E o pior é que ela pode até matar. Por isso temos que nos precaver. E a única forma de acabar com essa doença, qual é? É acabar com o mosquito da dengue. Isso mesmo, crianças. Por isso eu quero a ajuda de todos vocês, para a gente poder eliminar de vez essa doença. E onde a gente acha esse mosquito, hein, seu Juca? Como diria o professor Saúde, boa pergunta. Vamos ver agora o que devemos fazer para que esse inseto nojento não provoque mais doenças em crianças e nem em adultos. Esse mosquito costuma depositar os seus ovos em qualquer lugar onde existe água limpa e parada, de onde crescem os filhotes até que saem para picar suas vítimas. Até uma tampinha de garrafa que estiver com água pode servir para ele colocar seus ovos. Quando tem água, eles ficam grudadinhos na parede do recipiente e em 2 ou 3 dias os ovos eclodem, ou seja, viram essas pequenas larvinhas? Eca! Pouco depois, essas larvinhas se transformam numa pupa, que é este casulinho, onde ela começa a desenvolver suas asinhas e se transformar no mosquito. Por isso, temos que eliminar qualquer possibilidade desses ovinhos se transformarem. E alguém sabe me dizer como fazemos isto? Não deixando que nada junte água. Exatamente! E vejam só como essa praga é resistente. Mesmo sem água, os ovos podem viver mais de 1 ano nos cantinhos. Aí, quando qualquer aguinha aparece, eles se desenvolvem. Por isso, é muito importante a gente prestar sempre atenção em todas as épocas do ano. Baldes, vasos de plantas vazios e garrafas vazias devem ser guardados de boca para baixo. Na piscina, a água tem que ter cloro e ser limpa pelo menos 1 vez por semana. Temos que lavar as vasilhas onde damos alimentos para os animais pelo menos 1 vez por semana, com bucha, sabão e água corrente. Os mosquitos costumam voar baixo, mas quem mora em prédio tem que ter o mesmo cuidado, porque eles podem ser transportados dentro dos carros ou subir pelo elevador. Quando vocês têm um balanço de pneus como o do terreno em que brincam, peçam para o papai fazer pequenos buracos nele para que não acumule água de chuva. E falando em pneus, pneus velhos, latas, copos e outras coisas que as pessoas jogam no lixo podem juntar água e ser um local perfeito para que o mosquito coloque seus ovos. Por isso temos que ficar de olho em tudo. Esvaziar os pratinhos que ficam debaixo dos vasos de plantas e colocar areia é importante. E também não deixar que as folhas fiquem cheias de água. As lixeiras devem ser tampadas. E os suportes de água mineral devem ser limpos toda semana. E não se esqueça de dar uma olhada também como anda o filtro de barro da sua casa. As calhas devem ser examinadas para ver se não estão entupidas e juntando água. E as lajes devem ser secas depois das chuvas. E é por isso que eu estou pedindo a ajuda de vocês, crianças. Se a gente se unir para combater este mosquito, nunca teremos dengue em nossa comunidade. E isso significa saúde para todo mundo. Oba, pode contar com a gente, seu Juca? Ok, seu Juca, pode contar com a gente. Que bom, crianças. Acho que vou nomear vocês agentes de saúde mirins. Envolver se consiga uma carteirinha de fiscal de saúde mirim para todos vocês. Oba!
Agora que vocês já assistiram, né? Então vamos às atividades propostas. Vocês vão responder a um questionário de acordo com o que vocês interpretaram do texto. Então vocês vão marcar a alternativa que mostra a função que o texto quer dizer para vocês. Esse texto é um artigo, é uma opinião, é uma propaganda ou é uma fábula ou um conto? O que esse artigo, o que esse texto representa para vocês? É um artigo de opinião, é uma coisa que está esclarecendo vocês? De acordo com o texto, o que entendemos por dengue, o que vocês entenderam após o texto e após assistir o vídeo? Qual é a forma da transmissão da dengue? Será que... o que nós podemos fazer para evitar a dengue? Será que existe, tipo, uma detetização por mosquito, alguma coisa nesse sentido? Agora, então, nós vamos ver como evitar a dengue. Então, para evitar a doença da dengue, a gente tem que combater o mosquito, né? Então, assim, a única maneira de evitar, né, a dengue é não deixar o mosquito nascer. E de que forma que a gente vai fazer isso? É não deixando vasilhas com água, não acumular materiais descartáveis, né, em terrenos baldios, não ficar jogando coisas em terrenos baldios, porque lá ninguém vai limpar. E daí, se acumular água nos recipientes, com certeza ali o mosquito vai lá soltar os seus ovinhos para que nasçam mais mosquitos, né? Colocar areia nos pratinhos e plantas, remover 2 vezes por semana a água acumulada nas folhas das plantas. As bromélias utilizaram um jato forte de água nas folhas de cada pezinho. Então, tem gente que até faz uma mistura de água com água sanitária para jogar nas bromélias, porque a bromélia também acumula muita água e ali pode causar, então, o foco do mosquito. Para evitar pratinhos de flores, sempre colocar areia ou colocar bombas de café, nunca deixar o pratinho limpo para que o mosquito possa ir ali depositar os seus ovos. Lavar os pratinhos de água dos animais, né, sempre bem limpinho. Porque a fêmea gosta de lugar fresco, de aguinha limpa, então esses lugares, né, ela vai sempre estar depositando os seus ovinhos. Então, sempre quando você achar que tem alguma pocinha de água que possa ficar, tem que dar um jeito de cuidar, não deixar tipo plásticos, porque o plástico também, sacos plásticos podem acumular água e pode ali também ser o lugar onde que o mosquito vai colocar os seus ovinhos. Nós temos aqui, né, esses informativos que vocês vão pegar e vão ler, vou distribuir para vocês, vocês vão ler, e daí aqui nesses informativos vocês vão dar uma lida e tudo que é palavra que vocês não conhecerem, não souber o que significa, vocês vão anotar para ler, depois a gente está tirando as dúvidas e ver o significado. E aqui também tem outras dicas, né, para que você evite, né, o mosquito. Então, se a gente evitar o mosquito, praticamente a gente vai estar eliminando a doença, né? Então, em pneus, né, jogados por aí, evitar água acumulada nas lajes também, coisas assim que a gente acha que não vai acontecer e é onde está acontecendo, né? A água de piscina também, ela tem que ser tratada com cloro 1 vez por semana, né? Colocar cimento nos cacos de vidro, nos muros, onde você vê que pode ocorrer uma pocinha de água, você tem que dar um jeito de tampar para evitar que o mosquito vá lá e deposite seus ovinhos, né? Colocar as latas e tampas de garrafas, de casca de ovo e outras embalagens vazias em saco plástico bem fechado.
Sempre que você for colocar alguma garrafa, virar de boca para baixo, ou tampar a garrafa, nunca depositar nada que possa segurar a água, para evitar, então, que o mosquito se prolifere, né? Então, isso aqui também vocês vão ganhar. Então, agora nós vamos a outras atividades, né? Como vocês já notaram, né, nos mapas com as cidades onde que está infectado, os estados, né? Aqui então nós vamos, de acordo com o texto, encontre no mapa de Santa Catarina. Vocês vão receber esse mapa de Santa Catarina e de acordo com o texto, com as cidades que foram citadas no texto, você vai identificar e vai marcar elas. Pode ser uma de cada cor, né? Vocês vão mapear elas para ver, e daí vocês vão ver aonde que é que estão os focos, né? Essa vai ser uma das atividades. Já passo daí tudo para vocês. Daí, seguindo o texto, também vocês vão encontrar e pintar as capitais onde ocorreu e aonde ainda existe a epidemia da dengue no Brasil. Então, o mapa do Brasil. Vocês receberam o mapa de Santa Catarina, né, com as cidades, e aqui vocês receberam, então, o mapa do Brasil. Daí, nesse mesmo mapa, vocês vão localizar e fazer um círculo na capital do Brasil. Nesse mapa aqui, aonde está a capital do Brasil? Vocês vão encontrar também qual o estado que vocês moram. Nós moramos em Videira, no estado de Santa Catarina, né? Então, isso daqui também vocês vão encontrar onde que é o estado que vocês moram e vão marcar, tá? Então, marque aqui os estados que ocorreram, né? As epidemias de mosquito da dengue, né? Da dengue, onde que tem os focos, vocês vão marcar nesse mapa aqui. Esta outra atividade, vocês vão responder o que é. Que é a dengue. O que é a dengue? Como ela é transmitida? Os sintomas da dengue. Faça um pequeno texto ensinando como podemos evitar o vírus da febre chikungunya, que é outro mosquito da dengue. É diferente o mosquito, mas é a dengue igual também. Elas são primas ali, é a dengue igual. Então, como eu falei de Videira, eu gostaria de salientar que nós aqui em Videiras temos um caso, né, de uma pessoa infectada, né, com a doença da dengue. Só que ela não houve aqui. Nós temos o foco da dengue, mas não temos a doença da dengue. Este caso foi um caso que ele veio de outro lugar. Ele é morador de Videira, ele foi para outro lugar, ele se contaminou e ele veio para cá e estava com a doença. Então, ele está em quarentena, está sendo tratado, não tem perigo nenhum. Só que, se ele não for tratado e não ficar em quarentena, esse mosquito da dengue pode morder ele, pode se infectar e daí sim ele vai poder passar para outras pessoas, porque a doença só passa se for um mosquito que transmite. Então, ele só transmite se ele tiver a doença. Então, se ele picar agora alguém que tenha a doença, ele picando outra pessoa, ele vai transmitir a doença para outra pessoa. Agora, eu vou ensinar vocês a fazer, então, uma armadilha contra o mosquito da dengue. E essas armadilhas a gente pode saber, então, aonde está existindo o foco para poder, então, combater o foco. Lá na vigilância sanitária, quando eles me forneceram as larvinhas do mosquito, eles ensinaram que a gente pega um pneu, corta o pneu no meio, né? Aí você enche de água, um tanto de água, fixa o pneu, né, pendurado em alguma árvore, alguma coisa, só que não pode ultrapassar uma semana. 5 dias a 7 dias tem que estar sempre olhando e tem que estar sempre verificando
se a fêmea botou os ovinhos para então eliminar. Outra armadilha é esta: você pega o litra descartável, corta, aqui você coloca um véuzinho, daí você lacra aqui com o próprio lacre da garrafa. Você pega sementes de alpiste e ração de gato, uma das raçãozinhas, tritura bem as duas. Aqui nós temos, então, para quem não conhece o alpiste, que alguma criança não conhece, mas conhece, porque a maioria tem passarinho e tem gato, então conhece ração e alpiste, né? Então tritura, coloca dentro, coloca isso aqui que daí já é tampado aqui, para que quando a larva, o mosquito fêmea depositar os ovinhos, a larvinha vai descer para procurar alimento, né? Ela vai se alimentar. Então, essa sementinha e a ração, elas, quando colocado na água, os micróbios que ficam em volta dessas iscas, eles vão se multiplicar e vão servir de alimento para as larvas, né? Então elas descem para se alimentar. E elas descendo para se alimentar, elas vão se transformando em larvas maiores, e daí elas, se tiver tampado aqui, elas não vão mais conseguir subir para voltar para virar um mosquito adulto, né? Então a gente coloca a misturinha aqui, que seria o alimento delas, fechamos, colocamos água, águas que ela fique mais ou menos até aqui, encostando no gargalo da garrafa, né? Depois a gente lacra bem aqui para ela não ter como descer lá dentro, como não ter que sair também. Nós vamos lacrar. Pronto, está lacrado. Então, nós vamos esperar a água descer. Coloca a água só até que enche o gargalinho, e só. Que daí ela coloca os ovinhos aqui, né? Depois, quando eles virarem larvinha, eles vão descer para se alimentar. E caem ali, eles não vão mais conseguir viver, eles vão morrer. E se de repente vocês forem mexer e ver que tem algum mosquitinho ali, vocês têm que chacoalhar e matar eles na água, né? E se vocês forem limpar ele, cada 7 dias é bom limpar bem, né? E lavar com sabão, joga em terra firme, então, o que restou aqui, e depois coloca de novo. Então agora nós vamos a uma brincadeirinha, então, já que a gente aprendeu, né? Nós vamos brincar. Aqui vocês vão receber, então, a joguinha, vocês vão recortar o dadinho, vocês vão se reunir em grupos, né, de 4 pessoas, e vocês vão recortar, fazer o dadinho, e aqui então tem o joguinho para você jogar. Aqui tem todas as informações também sobre o mosquito, e
de acordo com o que vocês aprenderam, vocês têm que ir jogando. Então, vocês vão jogar o dadinho. O primeiro que começa, tirou o número 2. Então, ele vai para a casinha 2. 1, 2. A casinha 2 diz o seguinte: não deixe pneus jogados em terrenos e vasos. Fique uma vez sem jogar. É bem interessante esse joguinho. Então, você está jogando um joguinho e está relembrando tudo o que você aprendeu. Outra atividade bem interessante que a gente vai fazer depois que vocês aprenderam tudo, vocês já têm este folder explicativo. Vocês vão montar o próprio folder de vocês, explicativo, com mais ideias. Vocês podem recortar assim os desenhos, vocês podem desenhar e vocês vão fazer, e depois de feito, nós iremos xerocar e vocês vão levar para casa para entregar para os vizinhos, né? Para os amigos, para o próprio pessoal da escola, como forma de alerta, para nós combatermos o mosquito da dengue. Combatendo o mosquito, praticamente a gente vai combater a doença. Esta seria a minha aula sobre a dengue. Obrigada.